Olá, sejam todos bem-vindos a essa segunda edição de nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Aqui fazemos uma análise dos principais fatos do dia no Brasil e no mundo, você sabe muito bem. Com o cerco se fechando no mundo contra aqueles que insistem em lutar contra a liberdade de expressão, no Brasil, o ministro do Supremo faz um alerta grave aos que continuarem usando as redes sociais para falar o que querem. Ele disse que basta apenas uma interpretação da lei e defendeu a punição severa para aqueles que cometerem crimes digitais. Mas não definiu o que seria um crime digital. Vai depender da interpretação dele. Pelo menos agora isso ficou claro pela boca do próprio ministro. Vamos falar sobre isso com o nosso analista jurídico André Marcília e outras coisas bem interessantes também que estão acontecendo no mundo e no Brasil. Se alguém achava que seria uma luta fácil, deve ter se enganado redondamente. Embora o cerco esteja se fechando no mundo inteiro contra aqueles que tentam censurar as liberdades de expressão e de informação, no Brasil as autoridades estão indo em sentido contrário e prometem reagir com veemência e muito rigor. Vai ficar ainda bem difícil até que se entenda completamente o que é democracia, um sinônimo de liberdade, como já acontece nos Estados Unidos e na Espanha. Mas parece que esse conceito é bem diferente em terras brasileiras. Democracia para as autoridades é aceitar o governo que foi eleito, e pronto. Mas isso já foi aceito. Tanto é que ele já está no 3º ano de mandato. E o que acontece agora é a mais pura manifestação da vontade popular. Na verdade, é um anúncio do que serão as eleições de 2026. O povo dá sinais que não vai votar na continuidade do governo que está aí. Pronto. Isso é antidemocrático para algumas pessoas. Você expressar suas vontades é antidemocrático. Estão apenas antecipando o voto, divulgando em quem não vão votar em 2026. O que tem de errado nisso? A não ser que queiram obrigar o cidadão a votar em determinado candidato, aí não dá. Isso não é democracia. O sentido exato da palavra é a liberdade do povo em escolher. E se manifestar pelas ruas também é o exercício mais pleno da cidadania. Agora, o que essa gente entende é que se alguém abre o seu voto e ele é contrário aos que comandam o poder atualmente no país, então essas pessoas são consideradas antidemocráticas. Onde já se viu isso? Eu digo, aonde a gente já viu isso? Na Coreia do Norte, na China, na Rússia, na Guatemala, em Cuba, na Venezuela e tantos outros. O cidadão tem o direito de não querer mais votar no candidato que não correspondeu com suas expectativas, ou não tem? Pelo jeito não, porque se ele fala disso, então se mostra contrário aos que comandam o país. E isso é considerado erroneamente, é considerado antidemocrático, porque você, na opinião deles, é obrigado a falar bem do governo e a continuar votando neles. Se não fizer isso, é antidemocrático, entendeu? E mais, você ainda pode ser preso. E ainda terá uma quantidade de multas incalculáveis para pagar a vida inteira. Pelo jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco vão obrigar o cidadão a balançar bandeirolas nas ruas, toda vez que um carro oficial com uma autoridade passar, exatamente como fazem na China. Os caras chegaram para ficar ad eternum. E está chegando também o momento em que vão instituir a norma de prender aquele que não se dobrar ante o sistema. Olha só que preocupante o que aconteceu na noite desta terça-feira. Em uma aula inaugural do MBA em defesa da democracia e comunicação digital, na Fundação Getúlio Vargas, em Brasília, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que a legislação vigente já permite punir crimes cometidos em redes sociais e envolvendo inteligência artificial,
bastando apenas uma interpretação adequada das normas. Uau! O que significa isso? Durante o discurso, o ministro destacou a necessidade de conscientização entre operadores do direito para aplicar a lei no ambiente digital, mesmo na ausência de novas regulamentações. Ele disse, abre aspas, se vier uma legislação, ótimo, mas se não vier, nós não viveremos um momento de anomia. Basta uma simples interpretação. O direito é interpretação. Fecha aspas. Apenas para esclarecer o uso da palavra anomia pelo ministro. Anomia é um conceito da sociologia que se refere a um estado de desordem social no qual as normas e valores que orientam a convivência em uma sociedade se tornam fracos, confusos ou inexistentes. Uau, de novo. Isso soou como uma ameaça para alguns, pois pode representar que a lei passa a ser a interpretação do ministro, ou seja, ele mesmo disse, o direito é interpretação. Se ele interpretar, por exemplo, que uma parede branca é azul, acabou. O que vai valer é a decisão dele, não importando o que está escrito na lei, na Constituição. Então, a interpretação pode ser usada para atender a determinados interesses, inclusive pessoais. Isso é perigoso demais, porque pode gerar uma jurisprudência danosa em todos os níveis do judiciário brasileiro, em todos os tribunais. Por exemplo, e apenas como exemplo hipotético, se o ministro Dias Toffoli interpretar que não houve crime algum por parte de todos os condenados da Lava Jato, todos serão inocentados. Ele já está fazendo isso. E se ele interpretar que todo o dinheiro devolvido à União pelos até então condenados deva retornar aos que confessaram o crime, os condenados ainda poderão ficar com o dinheiro que a Lava Jato disse que eles roubaram. Entendeu o problema? E se os juízes de tribunais inferiores que estão sendo acusados de venda de sentença entenderem que não há nada de errado com isso? Eles serão inalcançáveis e continuarão espalhando seus erros pelo país inteiro. Ou seja, não vai importar o que diz a lei. Um juiz será a lei. Se ele for de boa índole e respeitar a ética, alguém pode ser beneficiado pela justiça, quem sabe. Mas, e se ele for de má índole e querer usar o poder para destruir, quem vai impedir? O que o ministro disse em aula inaugural foi muito sério e perigoso demais. Não caberia a ele pensar ou dizer o que disse, porque quem tem a atribuição de regular o setor é outro poder, que não o judiciário. Querer usar o direito para atender necessidades pessoais é muito grave, porque pode culminar com um avanço político-ideológico extremamente voraz para a rápida destruição de uma democracia que ainda sobrevive no país. É de assustar que ainda tenhamos esse tipo de pensamento, mesmo em épocas difíceis, tão difíceis para os argumentos em todo o mundo. Outro ponto abordado pelo ministro foi o projeto Starlink de Elon Musk, que, segundo ele, pode comprometer a soberania digital do Brasil. O ministro alertou que os satélites de baixa órbita da Starlink poderiam permitir que empresas operem no país sem depender da infraestrutura de telecomunicações local, dificultando a aplicação das leis brasileiras. Ele disse, aspas, por enquanto, conseguimos manter a nossa soberania. As Big Techs necessitam das nossas antenas e dos nossos sistemas de telecomunicação. Por enquanto. Fecha aspas. Oh boy. Veja que estão preocupados com os avanços das redes sociais, pensando em não perder a soberania digital para as Big Techs, sendo que o maior problema está bem debaixo do nariz e essas autoridades não veem ou fingem que não veem. Quer um exemplo? O crime organizado no Brasil segue inovando e agora mira um setor essencial, a internet. Relatos do Ceará indicam
que facções criminosas, como o Comando Vermelho, por exemplo, estão promovendo apagões de internet em algumas regiões para destruir redes existentes e impor um sistema próprio de conexão, apelidado de CVNet. O objetivo? Monopolizar mais um serviço e aumentar o seu domínio sobre comunidades inteiras. Nos últimos dias, várias cidades registraram ataques coordenados a provedores de internet, cabos cortados, antenas destruídas, incêndios em veículos de empresas do setor e até ameaças a funcionários fazem parte da nova estratégia criminosa. Em Fortaleza, carros da operadora Brisanet foram incendiados enquanto lojas foram arrombadas e equipamentos sabotados. O plano parece bem claro: derrubar as operadoras oficiais e forçar os moradores a contratar o serviço da facção. Era com isso que o governo deveria se preocupar. E a Anatel serve para derrubar os sinais da Starlink e não pode agir em uma situação como essa? Por quê? O cenário reflete um problema mais profundo: a ausência do Estado em muitas comunidades, permitindo que criminosos preencham esse vácuo e passem a oferecer serviços como se fossem um governo paralelo. Depois do GatoNet, agora temos o Gato Internet, e a tendência é que o modelo se espalhe para outras regiões do país, se nada for feito para conter esse avanço. A criminalidade já controla a segurança, o transporte, o fornecimento de gás e até energia elétrica em algumas favelas. Agora estão expandindo o domínio para a rede digital. Até onde vai essa tomada de poder? E mais importante, até quando o governo vai assistir a isso sem agir de maneira eficaz? Será que isso tudo também cabe à interpretação da lei? E se quem a interpretar dizer que não vê crime nenhum, como fica? Entendeu agora a situação e a preocupação que começa a tomar conta da nação brasileira depois das falas do ministro? Tudo isso, do ponto de vista dessa análise, é muito grave e assustador. Ainda mais quando a gente vê o que está sendo divulgado pelas autoridades americanas. Agora, segundo o deputado Eric Burlison, o governo Biden usou os recursos da USAID para subornar outros governos e entidades pela América Latina inteira. Ou seja, já dá para ouvir o som dos tambores rufando no horizonte. Ou não dá. Daqui a pouco, chega em Brasília. O deputado disse que o governo esquerdista de Joe Biden pressionava as autoridades a criarem leis que favorecessem a interrupção de gravidez, que destruíssem a religiosidade das pessoas e que incentivassem a doutrinação nas escolas e universidades para que o futuro ficasse sem esses valores conservadores. Ele foi além. Em uma entrevista concedida a um jornalista americano, dizendo que o nível de corrupção no governo Biden foi tanto que o próprio presidente meteu a mão nos cofres da USAID em cerca de $1 bilhão para criar uma espécie de escudo protetor em volta da sua própria família e principalmente do filho Hunter Biden, acusado de vários outros crimes graves de corrupção. Perguntado se já tinham chegado ao fundo do poço com as descobertas, o deputado disse que apenas estão arranhando a superfície e que muito ainda está por vir, inclusive as relações com os países que receberam o dinheiro da USAID com o propósito de agirem com as determinadas funções, ações e ordens progressistas e corruptas de Joe Biden. Será que isso chegou ao Brasil? E por isso mesmo vemos esse ataque contra as liberdades de expressão e informação? Era isso que Joe Biden queria. Mas veja agora o que disse o deputado. I think when we get to some of the major spending programs, within Medicaid, I think that Medicaid, we're going to find tons and tons of fraud within Medicaid. I think we're going to find a lot of misuse
maybe not fraud, but just a lot of poor money management with our Department of Defense, sadly. I think we should have a strong military. That should be one of the few things that the United States does well, is have the strongest military on the planet. And you know what? When we are just throwing money at an institution and not demanding results, and we're not keeping them accountable, they can't pass audits. They haven't passed audits for almost a decade. Then they're not serving the interests of the American people, and we need to come in and bring fiscal responsibility to even a department that we love and hold very near to and dear to our hearts, which is the Department of Defense. Muita coisa suja está vindo à tona. E daqui a pouco nós vamos dar sequência a esses assuntos com o nosso comentarista jurídico André Marcília. Agora há pouco a gente estava falando das declarações do ministro do Supremo na aula inaugural da FGV em Brasília, Fundação Getúlio Vargas. O ministro foi duro nas palavras, deixando bem claro que a lei depende da interpretação do operador de direito e que, se não vier lei que regule o setor, ele deu a entender que vai agir conforme o seu próprio entendimento. Isso preocupa muito, porque um magistrado com esse raciocínio pode desprezar a lei como ela é e criar o seu próprio conceito de legislação. E qual a garantia que isso nunca vai acontecer? É exatamente a clareza de uma lei escrita. Vamos conversar agora sobre isso com o nosso analista jurídico, doutor André Marcília, que, aliás, está sendo bem requisitado nesses últimos dias por diversos meios de comunicação, hein? Seja bem-vindo, Marcília. O que você tem a dizer sobre as declarações do ministro Moraes? Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui contigo, com a tua audiência. Olha, sempre é ruim, né? Nunca é bom quando um ministro do STF ultimamente fala. Nunca a gente tem uma boa pauta. Infelizmente, isso me chama... Olha, essa fala do Moraes me chama a atenção por diversos fatores. Primeiro, que ele diz que a lei ela é possível ser interpretada e que isso seria o suficiente. Bom, até ontem ele estava dizendo que a internet é uma terra sem lei. Agora a lei que está aí serve. Então, isso já é algo completamente incoerente. E depois, como você bem antecipou, a lei, como ele pretende interpretar, não me parece ser no sentido da lei que existe. A fala dele é no sentido de que é possível atualizar, de acordo com a sua subjetividade interpretativa, o que você quiser diante de uma lei que está posta. Ou seja, é possível usar com criatividade a interpretação. Isso é ruim. E essas visões de se utilizar a possibilidade de uma lei para se interpretar qualquer coisa não é digno de um juiz, e também a incoerência de se dizer numa hora que a lei não existe para a internet e na outra que a lei existe também não é digno de juiz. Todas essas pautas, inclusive, não são dignas de juízes porque são dignas do legislativo. O legislador é que tem que cuidar disso e eles de interpretar a Constituição. Mais uma vez, o Moraes mostra que está fora do seu habitat constitucional e nos traz uma visão incoerente, que é a pior das heranças de um juiz, a incoerência. Isso é extremamente perigoso, e aproveitando que você já começou a tocar nisso, pelo menos o ministro deixou claro o que todos falavam antes, mas que eram apenas conjecturas, mas desta vez saiu da boca do próprio ministro. Como é que fica a situação do Congresso agora com essa fala? A situação do Congresso fica a pior possível. Hoje o Congresso ele se sente completamente refém do STF, até mesmo agora eles chegaram até a ampliar o foro privilegiado, que já era uma questão bastante perigosa antes, e agora ainda fica mais. Cada vez mais a gente sente o STF como uma espécie de diretoria do legislativo e o legislador como refém, tendo a sua liberdade sequestrada. Eles não podem fazer leis porque as leis são inconstitucionais. Eles não podem se omitir de fazer as leis porque então aí o STF vai lá e faz no lugar deles. Eles também não podem falar. Então, o Congresso hoje é completamente refém de uma usurpação que o STF fez dos poderes legislativos. O STF, agindo como legislador, não só é uma anomalia,
do ponto de vista legislativo, mas é também uma anomalia do ponto de vista jurídico, ou judicial, porque quando eles se metem na área do outro, eles deixam a própria área vazia, que é a de interpretação constitucional. Hoje a gente tem o STF que o dia inteiro legisla ou dá palpite sobre legislação. E sobre Constituição, quem que vai falar? A Constituição ficou como uma espécie de filho abandonado hoje dentro do país. Ela já realmente não serve para mais nada, porque se for levado mesmo muito a sério o que o ministro disse para os operadores de direito, que o que vale é a interpretação e não o que está escrito, então, porque foi isso que deixou claro, né? O que vale é a interpretação e não o que está escrito. E aí complica, porque a gente nota aí uma certa agressividade com relação ao legislador, porque diz que se vier uma lei, ótimo, mas que se não vier, serão obrigados a interpretar a lei que está aí. Isso me faz lembrar muito um encontro que eu tive uma vez com um delegado, né, da Polícia Federal, e eu acho que ele estava ali querendo mostrar a força que tinha e disse o seguinte, que era impressionante ser um delegado da polícia, principalmente da Polícia Federal, porque quando ele queria ferrar alguém, falou abertamente assim, que não o estava agradando, era só usar a lei. Então veja, a interpretação da lei, ela serve inclusive como arma, né, para fazer valer os seus interesses pessoais. E você acha que essa iniciativa do ministro representa uma evidência clara do avanço do judiciário no campo político também, Marcílio? É bom que a gente diga sobre essa questão da interpretação, que veja, todo ato judicial é uma interpretação. A lei, ela é abstrata e justamente a interpretação é que faz com que ela saia desse campo abstrato e vá para o concreto, né? Então, as constituições modernas, elas são abertas, ou seja, elas têm cláusulas abertas e o juiz tem esse trabalho de, enfim, compreender qual é a intenção daquela norma e passá-la ao caso prático. Isso é uma coisa, isso é a tarefa do juiz. Outra completamente diferente é você perverter o sentido original da norma e usá-la de acordo com a sua subjetividade, em total desacordo com qualquer outra regra. A interpretação constitucional de uma norma qualquer, ela deve obedecer vertical e horizontalmente aos colegas e à jurisprudência, ou seja, eu olho para os lados e vejo o que estão fazendo, eu olho para cima e vejo o que fizeram, e assim eu interpreto. O que a gente tem hoje no STF é simplesmente você pegar a norma, olhar para dentro de si, para a sua própria vontade, às vezes a sua vontade política, para não dizer sempre, e interpretar de acordo com seus interesses. Isso é uma perversão da tarefa do juiz, da tarefa interpretativa e também da tarefa política, porque quando um juiz se mete na tarefa política, ele se mete na tarefa de todos nós. Uma lei, ela é feita, Paulo, numa comunhão de interesses. É o interesse do legislador, é o interesse de uma audiência pública que ele promove com diversos setores, com empresários, etc, etc. Quando um juiz pega tudo isso e joga fora e a sua própria cabeça substitui a sociedade inteira, nós estamos pervertendo a própria democracia. Essa tarefa sim está avançando por parte do STF e isso é uma função que o STF tem exercido que eu considero antidemocrática. Essa sim é o verdadeiro golpe, porque corrói a estrutura da própria democracia. Muito bem, e quais são as consequências para os que dependem de uma decisão do judiciário com esse entendimento? As consequências são de uma loteria, a mesma consequência de você jogar na loteria e esperar que, enfim, ganhe. Aliás, talvez seja pior, porque na loteria você ainda tem uma chance de haver uma objetividade, que é o seu cartão ser sorteado. Quando hoje o STF julga um caso, a gente não faz a menor ideia do que virá. E isso é muito ruim, sobretudo para o futuro, né, Paulo? Porque uma coisa é a gente olhar para os casos concretos que o STF está julgando. Então, redes sociais, inteligência artificial, o caso do inquérito do golpe, etc. Enfim, as pessoas são políticos que estão aí, muitas, ou para não dizer na maior parte das vezes, ou para não dizer na totalidade das vezes, políticos de direita. Então, muita gente aplaude acreditando que isso favorece. São meus inimigos, eu sou alguém de esquerda, isso me interessa.
interessa, muito bem. Só que amanhã isso volta-se contra você. A gente abre... quando você abre o canil e permite que o cachorro morda, ele morde no final qualquer um. Ele não morde só aquele que você aponta o dedo, ele volta e morde você mesmo. Então, a gente está numa situação em que, para o futuro, é muito ruim. Se da Suprema Corte abre-se o precedente de julgar sem qualquer tipo de critério ou de ancoragem, né, de âncora na legislação, na norma escrita, bom... Claro que isso afeta não só a todo mundo, como também os demais tribunais. A segunda instância, a primeira instância, também começam a acreditar que vale tudo, que podem julgar de qualquer maneira. E o direito, como um todo no país, fica completamente tratado de uma forma bizarra. Olha, um exemplo prático, só para a gente... se apegar ao que está acontecendo, outro caso que tem acontecido, que são os réus do dia 8, como é que você pode conceber que 63, a gente teve essa notícia recentemente, 63 outras pessoas foram condenadas a 17 anos. Claramente isso é feito na baciada. Você condena 17 anos pessoas que, no máximo, depredaram um prédio público ou cometeram algum ato de vandalismo e condena por assassinato alguém há menos tempo. Como é que o direito resiste a isso? Como é que a gente acredita que vive uma democracia se você depreda um prédio e pega uma pena maior que alguém que comete um assassinato? É óbvio que isso destrói o país como um todo, a lógica jurídica, a razoabilidade de toda a harmonização que o direito propicia, a pacificação que o direito propicia justamente por aplicar com razoabilidade as leis. Moacir, olha, chegamos ao final dessa entrevista, né? Eu te agradeço bastante aí pelos seus esclarecimentos jurídicos com relação a essa questão, mas eu quero convidá-lo para participar conosco nesta quinta-feira no programa Ao Meio-Dia, né? Nossa primeira edição do Mundial Telenotícias, tá? E aí a gente aborda um pouco mais sobre isso com mais tempo e a gente pode alongar até um pouco mais o raciocínio. Muitíssimo obrigado e nos vemos nesta quinta-feira ao meio-dia, tá? Forte abraço. Forte abraço, até lá.